Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos aí para mais um vídeo do canal. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, curta, compartilha, comenta. Pix na descrição, lasnochespix@yahoo.com ou pelo QR Code que você está vendo na tela. São as formas de monetizar o canal. Inscreva-se no canal, mete o dedo de curtir nessa porcaria desse vídeo, tá? Isso não quebra a mão de vocês fazer isso não, tá bom? Bom, saiu esses últimos dias no Prime a segunda temporada do desenho Batman Cruzado Encapuzado. E eu gostaria de comentar com vocês algumas impressões. Eu vi todos os episódios já, completei. Foi ontem? Não, antes de ontem, perdão. Ontem eu assisti Wildback no Paramount Plus. Foi antes de ontem, perdão. Hoje é quarta-feira. Eu vi no fim de semana. Sábado, domingo, segunda. Acabei o começo de semana, na verdade, né? Eu acabei essa temporada. 10 episódios, temporada muito curta. E o que eu tenho pra falar é que foi uma grande porcaria. Posso falar que acabou o vídeo agora, mas não acabou. A primeira temporada foi abominável, né? Então, em comparação com essa segunda temporada, a gente só pode dizer que ela é uma grande porcaria. E ela é uma temporada muito ruim mesmo. E eu vou falar uma coisa aqui, uma opinião muito impopular para quem é fã de herói e tudo mais, mas tá passando da hora. Eu tinha essa opinião com um amigo meu, né? Mas esse amigo meu gosta de discordar de tudo que eu falo, ele não concordava com as coisas que eu falava. Tá passando a hora de reciclar personagens, criar novos personagens de super-heróis, tentar criar uma coisa nova. Acho que já esgotou tudo que poderia fazer de Batman. Apesar da gente pensar assim, né, dá pra fazer ainda um universo novo com o pessoal da Liga da Justiça, com o próprio Batman, com a Sociedade da Justiça, aproveitando boas histórias que ainda não foram adaptadas. Daria pra criar uma série animada nos padrões da Liga da Justiça, com bons filmes. Dá pra criar, se quiser, cria. Mas eles não vão fazer isso. Não vão. Porque, que coisa, né, horrível que eu tô pedindo. Que crie uma boa história, né? É um crime que eu tô pedindo, realmente. Eu me sinto envergonhado de pedir isso. Crie uma boa história, cara. Crie uma boa história. Por que não, né? Por que fazer uma boa história se eu posso ficar destruindo os personagens com histórias ruins e esticando a corda até não poder mais? Outra opinião impopular aqui. Márcio Seixas, já deu. Já tá. Aposenta como dublador do Batman. Nos anos 2000, começaram uma transição aqui no Brasil de colocar um outro cara para dublar o Batman. Já tinham tentado isso nos anos 90, né? Com Batman, anos 90 para 2000, com aquele New Adventures of Batman. Quem dubla o Batman é o cara que dubla o Jon Stewart na Liga da Justiça, né? O Lanterna Verde. E até naquele filme Batman do Futuro, Retorno do Coringa, também é ele que dubla. Na Liga da Justiça, o Márcio Seixas voltou, ficou a Liga da Justiça inteiro, e aí em alguns filmes, eles começaram, depois daquela fase da Liga da Justiça, na Liga da Justiça Sem Limites, tudo mais, naqueles filmes independentes, nos universos que eram criados e tal, eles começaram com um novo dublador, o que eu tinha ficado sabendo na época é que esse cara tinha uma voz parecida com o cara que dublava o Batman lá nos Estados Unidos, que inclusive, se eu não me engano, morreu, né? Se eu não me engano, não. Ele acho que dublou até 952, uma coisa assim, e ele morreu mesmo, que ele foi homenageado no Crise das Infinitas Terras, um negócio assim. Fizeram a cena e tal, ele falando I am Batman, uma coisa do tipo, tá? Me perdoe pelo meu inglês. É que eu gosto de tentar dar as informações com o máximo de precisão possível. Eu sou escrupuloso com isso, tá bom, gente? Então pode parecer que eu tô falando uma coisa meio confusa. Márcio Seixas tinha saído da dublagem do Batman. Ele dublou, se eu não me engano, aquele Ponto de Ignição, que não faz o menor sentido ele ter dublado aquilo. Aliás, aquele filme Ponto de Ignição não faz o menor sentido muita coisa, porque ele começa o universo do 952. Não é ele que começa, não. Só é uma história. Muita gente falava isso na época. Não, é que ele começou o universo 952. Isso é uma história, porque
no final do ponto de ignição tá o Flash e o Batman conversando como se nada tivesse acontecido. Se ele tivesse começado um novo universo, por que ele estaria conversando com o Batman? Né? Não fez o menor sentido aquilo. Mas ele é tratado como o começo dos 952 mesmo no universo animado, tá bom, gente? Porque aquilo é referido, é usado como referência em outros filmes, até no filme Liga da Justiça Apocalipse War. Aí nesses demais filmes, se eu não me engano, o dublador do Batman volta a ser esse cara. Que eu falei com vocês que é o dublador que tem uma voz parecida. Se eu não me engano, o primeiro, se eu não me engano, ele começou a dublar Batman naquele filme do Capuz Vermelho. Eu acho um negócio assim. Ele dublou aquele filme Capuz Vermelho. Eu acho que é ele mesmo nos filmes dos 952, tirando do ponto de ignição. Não vou dar certeza, porque eu faço a opção, na maioria das vezes, de ver legendado. Mas eu acho que é ele sim. Márcio Seixas já completou o ciclo, sabe? O cara é a voz do Batman. Não é que, gente, eu não tô falando isso contra o Márcio Seixas. Ele foi a voz do Batman na melhor série animada do Batman. E na melhor série de super-heróis da DC, que foi o desenho Liga da Justiça. Em termos de desenho, acho que não teve outro também, né? Não tem outro também, não tem como competir, né? Apesar da formação da Liga da Justiça nos quadrinhos que eram publicados pela Panini na época ser melhor que a formação que era usada na Liga da Justiça do desenho, mas aquele arco que era adaptado naqueles quadrinhos que eram publicados pela Panini em 2004, 2003, 2006, 2005, tô falando os números tudo doido, né? 2002, 2003, 2004, 2005, 2006... a fase é muito boa. Eu acho, pelo menos. Tem boas histórias ali que mereceriam virar filmes animados, inclusive. Por exemplo, a Era Obsidiana, do Aquaman. Uma boa história. E olha que eu nem gosto de viagem no tempo. Mas o Márcio Seixas, pô, ele tem uma marca registrada com o Batman. E ele se prestar a dublar uma porcaria de desenho dessa... Ah, você tá falando que é porcaria, mas você viu, né? Claro que eu vi. Eu pago o Prime, você acha que é pra quê? Pra olhar pro Prime e ficar assim, ó, que legal, tô dando dinheiro pro Jeff Bezos. Claro que não, eu vejo o filme ruim que tem lá. Eu vi Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Pô, eu pago aquela porcaria, eu tenho que ver aquela porcaria mesmo. Porcaria não, o negócio é bom, o serviço deles é bom. Eles são lacrador, tal, são esquerdola, mas o serviço deles é bom. Não vou reclamar assim também não. Prime é bom. A interface é boa, tal, mas isso aí não tem que reclamar, não. Eu pago, tem que ver, claro. Agora, aquela primeira temporada é uma abominação. Aquela Osvalda Cobblepot, aquilo é uma abominação. Gente, eles trocaram a etnia do comissário Gordon e da Bárbara Gordon. E botaram a Bárbara Gordon, uma advogada empoderada, nojentinha, feminista. Isso que, numa década que fica meio suspeito, se é entre 1945 ou 1950, sabe? Uma coisa assim, pós-Segunda Guerra, né? 1948, 49, já tem televisão, deve ser 1948, 49, ou 1950 já, não sei, não fica claro. A galera fala que é um Batman que se passa nos anos 40, mas os caras têm televisão em casa. Os ricos, né? Mas tem. Aí vamos pegar a segunda temporada, que você falou que é menos pior que a primeira. Bom, realmente é menos pior mesmo. Primeiro que você já tá anestesiado, né? Você já engoliu o jiló, que tem um gosto ruim, aí o resto fica, palatável. Beleza, tivemos na segunda temporada o Espantalho, uma história ok, dá pra engolir sem tomar Plasil junto. Tivemos a história do Coringa, apesar de não ter feito muito sentido, né, o estilo do Coringa, o Coringa é mó poeta, sabe? Que ele é baseado numa série, num quadrinho chamado O Homem que Ri e tal. Mas assim, os personagens são jogados, sabe? Não tem universo definido. É a mesma coisa que aquele Wolverine e os X-Men. Gente, tem aí, os X-Men aí, tá?
Ah, como que eles se juntaram? Ah, os X-Men aí, pô. Tal, Wolverine, tal, que Maverick apareceu, ele ainda trabalha pros caras da Arma X, a gente sabe também. Por quê? Não, se vira aí, pô. Que universo é esse? Se vira, cara. Você entendeu que é pra você se virar, não? Se vira pra entender. Você nunca viu X-Men antes, não? Você nunca leu quadrinho antes? Não, cara, eu sou brasileiro. Quadrinho no Brasil é caro. Ah, mas você viu os desenhos, você conhece esse personagem aí. É, mas a história muda de um desenho pro outro. Né? E esse Batman tem esse problema. No Batman Animated Series, não podemos também falar muito, porque o Batman Animated Series começa já com o Coringa e começa com o Robin já, né? Já trabalhando com o Batman. Não conta a história do Batman. Eles meio que presumem que você lê os quadrinhos, né? Então tiveram esse problema. Mas você tem... Eu acredito que o contexto da época ajudou muito, sabe? O contexto da época ajudou muito. Aí ao longo das histórias são mostrados mais algumas coisas, tudo mais, tal. Ele foi feito, na verdade, por uma outra geração, né? Também tem isso também. Tem uma outra geração. Ele até tem esse defeito, para não falar que eu sou hipócrita, ele tem esse defeito, o Batman Animated Series. Só, se vira aí pra entender quem é Batman, se vira pra você entender, porque tem gente que é leigo, né? Tem que saber disso, tem cara que é leigo, que nunca viu nada de Batman, nunca leu quadrinho nenhum, só sabe que existe o personagem, porque no quadrinho não é acessível. Quadrinho não é acessível, e quem acompanha quadrinho é maluco, porque... É maluco no bom sentido da palavra, porque você não tem, você tá transformando sua cabeça num HD que tá baixando torrent, sabe? Porque não dá, é muita história que são desconectadas muitas vezes, né? Então assim, se vira e entende, né? Também tinha um pouco essa pegada no Animated Series, se a gente for parar pra pensar, mas e ele também aproveitou, de certa maneira, os filmes, né? O sucesso dos filmes dos anos 80. Sucesso. Você imagina que esses filmes ruins pra cacete fizeram sucesso. Mas beleza, funcionou. Aí depois teve... Tinha muitos episódios, né? Muitos e muitos episódios. Teve um filme na época que foi produzido, que até passou muitos e muitos anos depois no SBT, que é aquele Batman, a Máscara do Fantasma. Ele é baseado no Animated Series, né? Que mostra a história do Coringa. Inclusive o Coringa, no Animated Series, na Liga da Justiça, ele é o Jack Napier, né? Um negócio assim, que é o mesmo Coringa do filme, né? O mafioso, tudo mais, tal. Nesse filme Batman, a Máscara do Fantasma, eles deixam isso muito claro, que ele era um cara... Eles sabem a identidade do Coringa, né? Não é como na história do Alan Moore, né? O Piada Mortal, que o Coringa era um civil que se vestiu de... capuz vermelho para assaltar uma fábrica. Não foi isso. Mas teve muito episódio. Foi muito episódio. Não foi, foi 92 episódios, se não me engano, ao todo. Tem flashback. Tem... mais na outra última temporada, né? Mas tem muita história. Você vai... pela repetição, você acaba aprendendo. Vamos botar assim. Você é um cara leigo. Não conheceu Batman. 1994. 9, sei lá quando que isso passou no SBT, hein? Que no Brasil passou a primeira vez no SBT, depois foi pra Record, depois sumiu da TV aberta, né? A Record passou completo, o SBT não. Mas teve Liga da Justiça. Aí tá, você trocou algumas informações, vendia, tinha banca ainda, né? Você tinha como ver, pelo menos as capas da revista, você uma vez ou outra comprava um quadrinho, você entendia mais ou menos a história. Tinha ainda quadrinho vendendo até o começo dos anos 2000, tinha muita banca ainda de revistas, você conseguia comprar alguma coisa e ler. Eu não ia comprar todos os quadrinhos, eu volto a falar, é caríssimo isso no Brasil. Era, né? Agora não tem mais venda de quadrinhos em banca, agora é só pela internet. Você conseguia entender, mesmo que você comprasse meio picado. E a Panini, né, fazia uma coisa maravilhosa nos anos 2000, né? Ela publicava as histórias desmembradas. Aí você teria que comprar todo mês, todas as revistas. A Panini é uma máfia, né? Até esse nome italiano não é à toa. Bom, beleza. Esse desenho não tem isso. Esse desenho você jogou o universo, pra você entender o universo, você se vira aí. E
é um Batman completamente desconectado do que a gente está acostumado a ver. Porque a gente tem que presumir uma coisa. Quem que é o público de Batman cruzado e encapuzado? Millennials. A maioria do público é millennial. Geração X, talvez. Millennial e geração X, a maioria do público. Principalmente millennial. Que viu Liga da Justiça, que ainda está numa idade relativamente jovem, está deprimido em casa, que vive um casamento fake, aí vê Batman no Prime. Eu não tô casado não, tá, gente? Antes que vocês pensem assim, tá falando de si mesmo. Não, casado eu não tô não. Aí tá lá vendo aquela coisa, lembra da Liga da Justiça, lembra do Animated Series que chegou a ver na internet, que foi o meu caso, eu não vi na Record e não vi na SBT, eu vi só a Liga da Justiça e li algumas histórias em quadrinhos. Esse cara vê aquilo ali e fala, pô, que bosta, hein? Pinguim virou a Pinguim, né? A etnia das personagens está trocada. Batman Animated Series tinha um problema muito sério também, que era o seguinte, pelo menos nas 3 temporadas que se chama de Batman Animated Series, a 4ª temporada é New Adventures of Batman, as personagens se vestiam como se estivessem na década de 50, 40 e 50. A maioria do tempo. Na maior parte do tempo. Algumas vezes elas vestiam umas roupas mais modernas. Mas quando começou a aparecer a Bárbara Gordon se vestia de uma forma mais moderna. O Batman, por exemplo, se vestia com um terno marrom o tempo todo. Uma coisa muito cringe. Que não combina direito com aquela personalidade que ele tenta transparecer para as pessoas de um playboy desocupado, para ninguém perceber que ele é um cara que faz o que faz. Aí vai para o New Adventures, eles corrigem isso, modernizam de vez o ambiente, porque ele tá nos anos 90, mas tá todo mundo com roupa dos anos 50. A maior parte das pessoas estão com roupa dos anos 50, os mafiosos tudo com roupa dos anos 50, sabe? Mafioso de gravata, sabe? Todo mundo andando de gravata na rua. Não combina, já nos 90 você já tinha já um criminoso, uma roupa mais normal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma roupa menos formal. E muita submetralhadora Tommy Gun. Nesse aí, como a ambientação é essa época mesmo, entre década de 40 e 50, faz sentido as Tommy Guns e faz sentido a ambientação. Então, isso aí, no caso, não é um problema, né? Tá condizente com a época. Só que a tecnologia do Batman sempre foi uma tecnologia muito overpower, muito exagerada, né? Para aquela época, dos anos 90, era demais da conta. E continua sendo, mesmo que eles tenham diminuído bem a tecnologia dele, nesse Batman cruzado e capuzado. Não só a tecnologia dele, a tecnologia dos vilões dele também, né? Os vilões dele tinham um acesso tecnológico fora do normal. Aí diminuíram isso, tal, passou a fazer fez menos estrago. Mas as histórias são péssimas. Gente, o Charada é um cara que simplesmente é capanga de um mafioso, ele meio que assume a quadrilha do cara. O Charada é um Zé Mané qualquer, é um Zé Ruela qualquer, que subiu de posição numa quadrilha por ser um cara extremamente violento. Cadê o motivo dele ser o Charada? Ele não é Charada, na verdade. Ele só é Edward Nygma. Edward Nygma, que é o nome dele. Ele não faz uma charada de verdade. Ele não tem a obsessão em enganar as pessoas, em fazer aqueles truques, né, de charada. Não tem. Ele faz umas perguntinhas ou outras. Mas assim, você conta nos dedos. Ele é simplesmente um criminoso extremamente violento. Que sai metralhando pessoas. Sem nenhum motivo. Com a submetralhadora Tommy Gun dele. Com outros caras juntos. Ele mata os membros da própria quadrilha, sabe? Ele é um cara extremamente violento. Mas não tem sentido nenhum a violência dele. Ele não é o Charada, de verdade. Aí criaram lá umas outros personagens, botaram uns outros personagens, Espinho, Chapeleiro Louco virou uma mulher, né? Trocou o gênero do Chapeleiro Louco, mas não é o Chapeleiro Louco, ele só é uma mulher chata.
Ele é um personagem meio chato também no Batman, mas ele é um personagem que faz parte da história. Ele não, ele só é uma mulher chata. Trocou. Voltaram com a Arlequina acima do peso que eles inventaram, uma Arlequina mais feminista e mais, sabe mais o que, né? A detetive Montoya também, e todas as mulheres empoderadas para uma época em que não era desse jeito, vamos dizer assim. Não tô falando, gente, que era melhor ou pior, não, tá? Não era assim. Uma mulher que tivesse o comportamento que a Montoya tem na história, não tô falando da opção sexual, tá? Eu tô falando do comportamento mesmo. Que quisesse fazer o que ela fazia. Primeiro que uma mulher detetive já era uma coisa, devia ser uma coisa raríssima nessa época. Nem sei se tem registro na literatura ou registro mesmo histórico de mulheres que exerciam esse cargo. Mulheres nessa época eram secretárias, ajudantes, assistentes de digitação, de datilografia, no caso. Uma mulher que fizesse o que a Montoya faz no Batman Cruzado Capuzado, de viver sozinha, de pagar de empoderada, não tô falando, volto a dizer, não tô falando da opção sexual. Ela seria uma pessoa extremamente mal vista, nunca ela teria o emprego que ela tem. Nunca. Uma pessoa mal vista na sociedade. Pessoas assim eram mal vistas na época. A Bárbara Gordon, a mesma coisa. Sabe, é impensável aquilo ali. Eles repetiram, porque a história, como eu volto a falar, a gente já tá meio anestesiado já, né? Já tomou muito de pirona para poder aguentar a primeira temporada. E eu aguentei essa segunda temporada para ver a história do Coringa. Só para isso. O episódio do Espantalho até me surpreendeu positivamente eles ter feito um trabalho. Eu imaginei que eles iriam trocar o nome do personagem, que seria o professor, que seria o Espantalho. O cara chamava Johnny lá e tal. Ele era o Jonathan Crane. O professor dele, eu imaginei que o professor dele que seria o Espantalho. O Espantalho é mais psicótico até, né, nesse ponto. Mais criminoso, até porque tinha tara pelas alunas, sabe? Mas o professor não era o Espantalho era o tal de era o Jonathan Crane mesmo. Mas não, o Jonathan Crane com a história que a gente conhece. Uma pessoa já formada, que tinha traumas, que sofreu bullying. Não, era só um cara na universidade e tal, que já estava trabalhando nos experimentos, que o pai dele já tinha um certo know-how, que chamava Jonathan Crane, inclusive. Ele era o Jonathan Crane Jr. O episódio que faz referência ao Fantasma Cinzento é muito ruim. Muito, muito ruim. E temos o episódio do Coringa. Basicamente isso. Sabe, você vê 10 episódios para ver o Coringa em 2 últimos episódios ser o principal personagem, ele aparecer pontualmente ao longo da temporada, sabe, não vale a pena indicar uma série dessa para alguém ver. É pura palhaçada. Bom, minha opinião, né? Se é quem quer.